Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é o Judas que ainda há dentro de nós. Uma palestra do Caio Fábio, que ele vai falar justamente sobre esse tema. Eu até mandei a palestra hoje para a Edne, e que trouxe uma reflexão muito profunda em nós. O texto base, para quem quiser pesquisar, está em Mateus, capítulo 26, versículo 17 até o 30, tá? Que é justamente a última Páscoa da ceia do Senhor. Então, esse texto tem referência em Marcos, em Lucas, em 1 Coríntios. Então, fora João, está em todos os tópicos. É aquele momento final que Jesus se reúne com os discípulos e ali é uma cena um pouco triste. Não tem aquele Jesus alegre, contente, efusivo. Ele está um pouco para baixo, ele está triste. Saindo dali, ele vai para o monte para orar e o evangelista fala que dois arcanjos vieram consolá-lo. Ele chorava, ele se angustiava. E o choro dele era tão marcante que ele chorava lágrimas de sangue. E os arcanjos vinham para consolá-lo. Então era um momento muito triste de Jesus. Jesus estava num momento assim de grande sofreguidão, de grande sofrimento, de grande tensão, porque ele sabia que tudo que viria a acontecer, do que ele iria passar, da morte desonrosa, da humilhação, mas principalmente da traição. E um dos fatos que mais se caracterizam, dois grandes fatos que se caracterizam, é o anúncio da traição de um daqueles que estavam com ele. E quando eles perguntam, justamente ele fala, Marcos fala, um dos 12 que mete a mão comigo no vasilhame me trairá. Mateus ele é mais específico, fala, aquele que mete a mão comigo me trairá. E quem estava ali botando a mão naquele momento era Judas. Mas Judas olha para ele e pergunta, mas senhor, sou eu? Aí Jesus se dirige a ele e Mateus fala, tu o disseste. O que veio para fazer, vá e faça-o. E ele já vai lá, vai com Anás e Caifás e trama para que Jesus pudesse ser entregue, porque na visão dele, ele estava vendo que Jesus estava muito parado, ele queria forçar Jesus a fazer com que as promessas do Antigo Testamento ocorressem. Ele tinha visto o poder do Cristo. 3 dias antes, ele ressuscitara um morto que já estava há 4 dias morto. Eu falava, uma pessoa que tem autoridade sobre a morte, imagina o que ele pode fazer. Ele é muito mais poderoso do que o Cristo que nós esperamos. Ele é o Cristo verdadeiro. Então ele estava como querendo forçar Jesus a libertar o povo israelita do jugo israelense. Mas Era entre os política, né? próprios discípulos era política. Era política aí. Entre eles próprios existia uma cirra entre eles. Por exemplo, Mateus não gostava de Pedro e vice-versa. João Evangelista ele tinha uma birra muito grande com Judas. Ele chegou a chamar Judas de ladrão. É o único discípulo que chama Judas de ladrão. Ele fala porque Judas era a pessoa mais intelectual. Ele era o único sulista. Então, todos os demais, os 11 discípulos, eram da parte norte da Galileia. E o único que era da parte, digamos assim, do sul, que era onde ficava Jerusalém, era justamente Judas. E todos os autores, os estudiosos, os pesquisadores são unânimes em dizer que dentro do colégio apostólico, Judas Iscariote era a pessoa que tinha mais condição intelectiva. Ele acabou passando para a posteridade como a figura daquele que trai. Mas interessante que ele é chamado de ladrão, ele é chamado de traidor, ele é chamado de uma série de epítetos, mas a trajetória de Judas é uma coisa muito interessante, porque ele chegou até Jesus questionando, na época, no momento em que Jesus vai em Coroazim, e vai naquele monte de 50 metros de altura e faz o famoso Sermão do Monte. Ali naquele momento, Judas estava presente junto com um personagem muito conhecido, que ficaria muito famoso depois, que era Barrabás. Então, Barrabás vai lá, ouve aquela palavra de Jesus e acha uma besteira enorme. Como é que aquele homem poderia transformar? E Judas falou, não, ele pode transformar, ele é muito poderoso, Barrabás. Como é que vai transformar? Ele fala em, em questões. Tá bem a iluminação, isso aí. Da outra vez estava clarinho que você fez a live. Não sei, mas eu tô no mesmo. Também eu tava Tá no no celular? outro cômodo agora. Ah, Tá no então é celular. isso.
Então é isso. Tá É, bom, vamos por isso lá. eu fiz no. Então, Barrabás não aceita, mas Judas aceita e pede para seguir Jesus, e Jesus segue. Então, interessante que esse que é, entre aspas, o traidor, ele foi, expulsou demônios, ele curou, ele fez milagre. A mando de Jesus, ele recebeu a outorga de operar grandes maravilhas. Mas que Judas seria esse? E esse crime de Judas, de acordo com Jesus, ele fala: era preferível você pedir para não ter nascido do que cometer o ato que você cometeu. Então Jesus acha um ato horrível na palavra dos três discípulos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os três são unânimes em dizer que o ato de Judas seria pior do que o de Pedro, por exemplo, que houvera traído também Jesus através da negação, também o traiu. Só que Judas teve um pensamento tão. Ele não soube se perdoar. A gente fala que ele foi absorvido pela culpa, enquanto Pedro foi absorvido pelo arrependimento. Judas se deixou consumir pela culpa e acabou se suicidando num local bem próximo ali, onde depois foi comprado o terreno. E foi encontrado o corpo dele pendurado numa árvore. Então é interessante, né, a gente observar primeiro um homem que conviveu durante quase 3 anos com Jesus, que houvera recebido todos os ensinamentos, que teve um equívoco grande de não entender a missão do Cristo, que é o mesmo equívoco de todos nós. Hoje nós não entendemos em Jesus, e ele é colocado pela cristandade como a representação cabal de um traidor. E aí traz uma reflexão para a gente hoje, que é a traição. Quando a gente lá pensa em traição, a gente já pensa numa relação conjugal, o homem que trai a mulher que trai o homem, mas nós queremos avançar um pouco ainda. Esse Judas que é em nós, esse paradigma de traição, de trair os seus principais ideais, estão em muitos outros locais. Eu estava assistindo rodando lá pelo YouTube, aí encontrei um canal lá de um padre, de um frade, e eu comecei a ver lá eles conversando, e eu fiquei assim, espantado, porque eles estavam defendendo a deposição do Papa. E eu queria saber os argumentos que eles usavam. Os argumentos que eles usavam era que o Papa não é católico, porque ele não defende a Igreja Católica. Ele fala bem das outras religiões, ele elogia outros líderes, e um Papa não pode fazer isso. Aí eu fui lá ver quantos inscritos tinham. Mais de 100 mil inscritos. Eu falei, meu Deus, e todos eles católicos, defendendo a deposição do Papa, porque o Papa não defende o catolicismo e o Papa ele é muito universalista. Eu fiquei pensando nas guerras que você tem entre pastores, um discutindo, um brigando com o outro, falando mal de outro, xingando realmente. Os católicos querendo depor o Papa, entre eles, e espíritas que agora se unem, espírita de direita, espírita de esquerda, e casas espíritas sendo fechadas, de dirigentes espíritas agindo como se fossem trogloditas, traindo os seus próprios compromissos perante a espiritualidade, médios, etc. Hoje nós temos 80% dos espíritos desencarnados estão em situações gravíssimas. Ou seja, o espiritismo não está transformando a vida de ninguém. As pessoas estão traindo seus próprios princípios, estão traindo a si próprio. Várias casas espíritas sendo fechadas por inaptação das próprias estruturas das casas espíritas e também ineficiência deles saberem lidarem com a própria doutrina. E aquelas poucas outras casas totalmente aferradas, presas, é Kardec, é aquilo outro, ou seja, está se traindo a si mesmo. E esse número enorme de espíritas, então vamos ver em vários livros, desde aqueles mais bem aceitos, como Transição Planetária, e outros mais vindo da Lavra do Divaldo, o penúltimo livro do Divaldo que está falando sobre isso, e eu particularmente concordo muito desse Hospital Esperança, que é dirigido e capitaneado por Eurípides Bassanufo, que tem como uma das principais tarefas receber os espíritas. Por isso que nós trazemos essa reflexão hoje. O Judas que há em nós. Esse Judas que é considerado traidor, ele operou. Ah, mas eu faço bem, eu faço caridade. E aí? Você está sendo um Judas também. Ah, eu faço bem, eu recebo os espíritos, eu escrevo livros, eu faço palestras. E daí? Judas expulsou demônios. Judas fez parte dos 12, a equipe, a gente chama de tropa de elite de Jesus, que também acabou sendo enganado por si mesmo. Na visão espírita, Judas não é traidor.
Judas, na verdade, ele não entendeu a tarefa de Jesus, não entendeu a sua própria dimensão e acabou sendo levado pelo suicídio. Assim está acontecendo ainda hoje com muitos de nós. Nós conhecemos histórias que nós não podemos nem falar, porque é perigoso, sabe? É uma coisa assim estranha falar. Uma casa espírita de grande projeção, em que o antigo presidente da casa ele pegou todas as atas, rasgou tudo, botou dentro de um saco preto e entregou para aquele que ia sucedê-lo. E hoje ele abriu uma outra casa que tem mais de 200 tarefeiros, todo mundo aplaude ele, mas não sabe de uma série de coisas que ele fez de uma outra casa espírita, que o presidente da casa estava envolvido sexualmente com uma tarefeira, traiu a esposa dentro da própria casa espírita. De uma outra casa espírita, de um dirigente que teve que viajar e foi feito um assalto na casa espírita. Esse é o que aconteceu. Eles tomaram, fizeram uma série de arbitrariedade, inventaram uma série de coisas, pegaram um montão de pessoas que não são sócios de verdade e fizeram uma diretoria defamando todos os outros companheiros. Uma outra casa espírita que um presidente pegou um voto por procuração com mais de 200 pessoas e foi lá e fez a casa e fechou, trocou todas as fechaduras quando os diretores e os tarefeiros chegaram, ninguém podia entrar. Tiveram que entrar na justiça com mandato de segurança, o juiz mandou fechar a casa e a casa agora está em júdice. Não pode abrir. Isso são alguns desses casos. O Judas que existe ainda dentro de nós. Nós estamos falando de espiritualidade, mas estamos vivendo como pessoas totalmente indignas, falta de ética, de moralidade, de decência e de vivência dos ensinamentos de Jesus. Até quando? Até quando esse Judas íntimo, esse traidor dos próprios ideais vai continuar? Porque no livro Mensageiro de André Luiz é da década de 40. Ele narra um número enorme de casos de pessoas espíritas que, quando desencarnaram, quando desencarnaram, viram a decepção, porque não vivenciaram os ensinamentos de Jesus. Isso já na década de 40, não é de hoje. Não são os espíritas de hoje que estão se equivocando. Os espíritas desde aquela época. E se a gente não parar de olhar e refletir sobre isso, vamos continuar desse jeito. O planeta de transição está aí, o mundo de regeneração está chegando. E o que nós estamos fazendo? De vez em quando eu recebo culpa, porque eu indico muitas pessoas para a casa espírita e falo a casa doutrinariamente séria, a casa correta, a casa séria. Eu sempre falo isso. Mas quando eu fui lá na casa, professor, e lá aconteceu isso, isso, isso. E quando eu vejo a narrativa da pessoa, eu vejo que a pessoa não está inventando, não. Foi aquilo que aconteceu. Um casal de homossexuais que foram mandados embora da casa espírita, foram expulsos. Porque a casa espírita não admite aquilo. Aquilo ali não é uma experiência correta, totalmente contra. Em vez de ser acolhido, eles são expulsos. Então, isso entre algumas coisas, como eu falei, tem coisas que nós não podemos falar, tem outras. Isso eu estou tentando colocar. Mas é uma reflexão para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com essa preciosidade chamada Evangelho e Doutrina Espírita? A Joana de Anjos, no livro que eu adoro, Lampadário Espírita, é um dos livros que eu mais gosto da Joana, Lampadário Espírita, mais até do que a linha psicológica dela. Ela fala que a água, por mais límpida que seja, ao cair e se misturar com a terra, transforma-se em lama. A verdade, quando se mistura com os nossos valores, que não são os nossos valores, ela acaba se perdendo. Mas até quando nós vamos continuar desse mesmo jeito, desencarnando, sofrendo no umbral, volta, promete mundos e fundos. Quando volta, encontra a doutrina espírita, continuamos errando. Aí vai, desencarna, volta e continua desse mesmo jeito. Até quando? Até quando a gente vai deixar esse Judas em nós continuar traindo a nós mesmos? Que nós possamos parar para pensar sobre isso, porque esse Judas, ele opera milagres, ele expulsa demônios, ele prega em nome de Jesus, mas ele põe a mão na mesma botija que Jesus está, olha nos olhos dele e tem coragem de perguntar: sou eu, Senhor? Na cara de Jesus, sabendo que Jesus estava lendo o pensamento, que Jesus sabia de tudo. E ele pergunta: sou eu, Senhor, que vou fazer isso? Jesus simplesmente se dirige a ele e fala: tu dizes, não preciso falar mais. Vai, faça o que está. Então, essa angústia de Jesus, essa dor que os católicos chamam de paixão de Jesus, aqueles 5 dias que antecedem a crucificação, foi muito pior do que a morte de cruz. A morte de cruz, outras pessoas têm mortes piores até, de repente.
tão horríveis. Porque a morte de Jesus durou uma noite inteira, 5, 6, 7 horas, e depois ele morreu rápido. Tinha pessoas que ficavam uma semana na cruz. Jesus ficou 3 horas na cruz, foi crucificado lá, 9 horas foi levado, meio-dia estava crucificado, 3 horas da tarde ele morreu. Tanto que as pessoas não acreditaram, vão furar ele ali, vão quebrar a perna dele, porque será que ele está morto? Porque 6 horas tinha que entregar, tinha que matar o cara. Aí não deu tempo, porque ele já estava morto. Mas como que um homem tão forte, robusto, 1,81 m de altura, muito mais forte do que os demais, 11 centímetros a mais do que os que estavam ali do lado dele, e como é que ele morreu tão rápido? Os outros não tinham morrido, nem Gestas, nem Dimas. Eles não entenderam o que tinha acontecido. Então, a morte, apesar por mais dolorosa que seja, não foi tão ruim como a traição que Jesus teve dos seus discípulos, de Pedro, de todos eles, todos. A única exceção foi João. Dos 12, 11 traíram. Não foi só Judas que traiu. O único que teve com Jesus até o final foi João Evangelista. Os outros 11 o traíram. E esses mesmos discípulos, trabalhadores, espíritas, evangélicos, católicos, seja quem for, eles continuam traindo Jesus, continuam traindo as amizades, continuam traindo até hoje. Até quando? Desencarna, sofre, trai de novo. Desencarna, sofre, trai de novo. Vai para os abismos, vai para as trevas, sofre uma série de coisas, passa por processos simbióticos, vampirescos, etc. Reencarna, prometendo mundos de fundo e trai de novo. Até quando? Nós possamos refletir, fazer com que esse Judas se transforme verdadeiramente como Judas, que depois se recuperou, veio como Joana d'Arc, depois veio como Tiradentes, e hoje é um espírito de extrema elevação, muito além do que nós o somos hoje. Mas é necessário que a gente reflita sobre isso, para a gente parar de trair os nossos verdadeiros valores, os nossos verdadeiros amigos. A gente trai muitas vezes não só a esposa, não só o esposo, mas traímos também os nossos filhos, quando não vivenciamos aquilo que a gente ensina. Traímos a nossa mãe, o nosso pai, que muitas vezes nos dá educação e a gente não valoriza. Traímos a nossa religião, traímos os nossos valores, traímos os nossos princípios. Que a gente possa parar para pensar sobre isso. Cláudio, é interessante que ele foi traído nas duas encarnações seguintes, né? Joana d'Arc também foi abandonada pela Inglaterra, lá pelos seus líderes, e o Alferes lá também, que foi também traído também pelos demais, né? Isso aí. Cláudio, Causa e tem efeito. causa e efeito.